Hi everyone! Oi pessoal, estou aqui mais uma vez apresentando mais um episódio do Law Watch. E o tópico de hoje que vamos tratar é sobre o Programa de Liberdade Condicional de Empreendedores Internacionais, especificamente para empreendedores estrangeiros. Meu nome é Leliane Godeiro e eu sou assistente legal de litígios aqui na Coleman Jackson PC, um escritório de advocacia especialista em direito tributário, direito litigioso, com especialidade em contratos governamentais e direito de imigração, com sede em Dallas, Texas, Estados Unidos da América. Bom, eu fiz várias perguntas hoje para o advogado exatamente sobre o programa de liberdade condicional de empreendedores internacionais para empreendedores estrangeiros. E ele respondeu todas as minhas perguntas. Vamos conferir agora? Bom, em 10 de maio de 2021, bem recente nesse mês, o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, a USCIS, anunciou durante uma conferência telefônica com partes interessadas e com o Departamento de Segurança Interna, o DHS, que ele está retirando um aviso de 2018 de regulamentação proposta que propunha remover o Programa de Liberdade Condicional do Empreendedor Internacional dos regulamentos da DHS. Esse programa de liberdade condicional oferece um caminho de imigração temporária para empresários estrangeiros que estabeleceram empresas nos Estados Unidos. Este programa de imigração é um projeto para atrair capital de risco ou outro financiamento que possa beneficiar a nação americana, crescendo e adicionando empregos à economia dos Estados Unidos. É sobre este tópico que eu fiz várias perguntas para o advogado Coleman Jackson. Vamos conferir agora a entrevista. A minha primeira pergunta para o advogado foi para ele me dar uma breve descrição do que é o Programa de Liberdade Condicional de Empreendedores e a quem ele pretende atrair. O advogado respondeu o seguinte: este programa foi implementado em janeiro de 2017, durante a administração do governo Obama, para incentivar empresários estrangeiros a criar e desenvolver atividade comercial com alto potencial de crescimento nos Estados Unidos e também para ajudar a melhorar a economia do nosso país, para aumentar os gastos de capital, inovação e criação de emprego. O Programa do Empreendedor foi originalmente estabelecido nos últimos dias do governo Obama, mas foi rapidamente suspenso pelo governo subsequente. Agora foi revivido sob a administração do governo Biden. Empreendedores internacionais que satisfaçam todas as condições que o advogado vai explicar podem se qualificar para solicitar vistos temporários para permanecer nos Estados Unidos sobre o Programa de Liberdade Condicional de Empreendedor Internacional por até 5 anos. Este programa de visto de empreendedor está sendo revivido pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos sobre a administração atual do governo Biden. Os empreendedores internacionais interessados devem atender os seguintes critérios. Primeiro, possuir uma empresa estabelecida nos Estados Unidos. Segundo, demonstrar financiamento significativo dos Estados Unidos. E terceiro, mostrar que seu negócio tem potencial substancial de rápido crescimento e criação de empregos. Essa reativação e ênfase renovada no Programa de Liberdade Condicional Internacional é consistente com a ordem executiva do presidente Biden sobre restaurar a fé em nosso sistema de imigração legal e fortalecer os esforços de integração e inclusão para novos americanos. Isso porque esses esforços refletem um compromisso atual do governo com o crescimento da economia dos Estados Unidos.
Conforme apontado na recente conferência telefônica do DHS sobre o assunto, o atual governo acredita que o aspecto internacional do espírito empreendedor que muitos imigrantes têm pode ser alavancado no exterior para fornecer grandes benefícios à economia e aos trabalhadores americanos, que expressarem que, à medida que colocam a política em funcionamento, o DHS espera que o programa acabe por levar à criação de inúmeros empreendimentos que beneficiarão o povo americano. O programa não fornece um status de imigração para candidatos aprovados. Em vez disso, os empreendedores qualificados recebem liberdade condicional, que é uma permissão discricionária e temporária para entrar e permanecer nos Estados Unidos. Empreendedores em liberdade condicional não são elegíveis para residência permanente, a menos que se qualifiquem em outro programa de imigração dos Estados Unidos. Então, a minha segunda pergunta para o advogado foi: quem se qualifica para o Parole de empreendedor internacional, para liberdade condicional? O advogado respondeu que os empreendedores devem atender aos seguintes critérios: o requerente deve ter estabelecido uma empresa nos Estados Unidos dentro de 5 anos antes de entrar com pedido de liberdade condicional, segundo o programa. Segundo, o requerente deve ter uma participação acionária no início de pelo menos 10%. Terceiro, o proponente deve desempenhar um papel ativo e central nas operações do negócio, e não apenas ser um investidor ou sócio oculto. Quarto, a startup deve ter recebido um investimento de capital de pelo menos $250 mil de investidores qualificados dos Estados Unidos ou pelo menos $100 mil em subsídios ou prêmios de entidades governamentais federais, estaduais ou locais dos Estados Unidos e qualificadas. Os estrangeiros que satisfaçam apenas parcialmente a esses critérios de financiamento devem fornecer evidências adicionais convincentes do potencial substancial da startup para crescimento rápido e criação de empregos. O advogado lembrou que não pode ser concedida a liberdade condicional a mais de 3 empresários estrangeiros por entidade startup. Minha terceira pergunta é: quanto tempo pode um empresário aprovado permanecer nos Estados Unidos? Bom, o advogado me disse que os empreendedores aprovados estarão em liberdade condicional nos Estados Unidos por um período inicial de 30 meses, com uma opção de extensão de 3 anos se o negócio continuar a crescer. Os empreendedores aprovados serão autorizados a trabalhar apenas para a entidade startup. Dependentes qualificados recebem também liberdade adicional pelo mesmo período que o diretor, e os cônjuges podem solicitar autorização de trabalho. Para esse adicional de 30 meses de liberdade condicional, o empresário deve demonstrar que o negócio continua operando. O empresário retém pelo menos 5% da participação acionária e continua a desempenhar um papel central no negócio. E a empresa tem que ter que provar que criou pelo menos 5 empregos qualificados, recebeu pelo menos $500 mil em investimentos qualificados, subsídios ou prêmios governamentais ou uma combinação dos mesmos, ou gerou pelo menos $500 mil em receita nos Estados Unidos e teve um crescimento médio anual de 20% durante o período inicial de liberdade condicional. Tal como acontece com o investimento inicial, os candidatos à liberdade condicional que satisfaçam apenas parcialmente esses critérios de investimentos, criação de empregos e crescimento podem atender ao padrão, fornecendo outras evidências confiáveis e convincentes do potencial substancial da startup
para um rápido crescimento e criação de empregos. Como uma concessão discricionária, a liberdade condicional pode ser revogada pelo governo dos Estados Unidos a qualquer momento, se a startup não estiver mais em operação ou, de outra forma, deixar de fornecer um benefício público significativo para os Estados Unidos. Bom, a minha próxima pergunta para o advogado foi: como um empresário internacional aplica para este programa? E ele explicou que um empresário deve apresentar o formulário I-941, que se chama Pedido de Liberdade Condicional de Empreendedor com as taxas exigidas, incluindo serviços biométricos, taxas de evidências documentais de apoio de acordo com 8 CFR 212.19 e as instruções do formulário I-941. A taxa de depósito atual para o formulário I-941 é de $1.200 e a taxa dos serviços biométricos é de $85. Lembrando que no âmbito deste programa, a liberdade condicional pode ser concedida a até 3 empreendedores por startup, bem como cônjuges e filhos, né? Existe o formulário que deve ser preenchido para autorização de viagem, que é o I-131, e o formulário I-765, que é o pedido de autorização de trabalho, que está disponível apenas para os cônjuges dos empresários. O depósito e a obtenção da aprovação de um pedido do formulário I-941, sob esta regra, não constituirão por si só a concessão de liberdade condicional. Se o seu formulário I-941 for aprovado, você deve visitar um consulado dos Estados Unidos no exterior para obter a documentação de viagem, por exemplo, uma folha de embarque, antes de comparecer ao porto de entrada dos Estados Unidos, para a determinação final da liberdade condicional. Cumpre ressaltar que este programa está em ampla atualização e os critérios de elegibilidade e tudo mais podem mudar sem qualquer aviso prévio. Então siga os nossos blogs no nosso site www.cjacksonlaw.com e se atualize, além de ouvir os nossos podcasts de pensamentos legais e assistir todos os nossos vídeos aqui no Law Watch, no nosso canal. Então, gente, essa foi uma visão geral sobre o programa recentemente atualizado de liberdade condicional de empreendedores internacionais para empreendedores estrangeiros. Hoje nós ficamos sabendo que o Programa Internacional de Liberdade Condicional para Empreendedores concede aos estrangeiros qualificados permissão temporária para entrar e permanecer nos Estados Unidos por até 5 anos para desenvolver uma empresa iniciante que tenha potencial de crescimento rápido e criação de empregos. O programa não oferece o caminho direto para a residência permanente. Este programa foi estabelecido nos últimos dias do governo Obama, mas foi suspenso logo após a posse do governo anterior em 2017. Sabemos também que o governo Biden está revivendo o programa como parte de seu esforço para reduzir as barreiras à imigração dos Estados Unidos e fornecer opções de imigração para empresários estrangeiros promissores. No entanto, o programa tem algumas limitações. Os empreendedores em liberdade condicional não têm um caminho direto para a residência permanente. Se desejam se tornar residentes permanentes nos Estados Unidos, devem se qualificar de acordo com um programa de visto de imigração que atenda ao requisito de Green Card. Além disso, o processo de liberdade condicional é altamente discricionário. O DHS pode encerrar e revogar a liberdade condicional a qualquer momento, o que sujeita a liberdade condicional a alguma incerteza. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre o programa de empreendedorismo internacional, entre em contato com o nosso advogado especialista em direito de imigração. Esse vídeo é apenas para fins informativos. Esse programa está apenas sendo restabelecido
e os requisitos de elegibilidade e tudo relacionado a ele ainda não foram definidos. Então, se você quiser ver mais Law Watch, assine nosso canal e ouça mais sobre direito tributário, litigioso de contratos governamentais e direito de imigração. Leia nossos blogs no nosso site em www.cjacksonlaw.com. Estamos aqui em Dallas, Texas, Estados Unidos da América, e queremos sempre encorajar e educar e informar nossa comunidade acerca de assuntos sobre direito tributário, direito contencioso e direito de imigração. Até a próxima!